Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão, espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito potencializado pela mídia para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. A nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima de 60 anos. Então, por que fechar escolas de pessoas com menos de 40 anos de idade? 90% de nós não teremos manifestação, caso se contamine. Devemos ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros e, em especial, aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Esse foi o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na terça-feira do dia 24 de março sobre a pandemia da Covid-19 para o Brasil. Eu sou Caterine Rios e você está ouvindo o E Agora, Darwin? No meio dessa crise, o que mais se fala é na ação de cientistas para combater o coronavírus, com remédios, criação de vacinas, mas mesmo assim o que vemos é uma desvalorização da ciência e de seus pesquisadores, dentre tantas outras problemáticas que envolvem os brasileiros nesse momento. Por isso, hoje, convidamos a bióloga e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal do Maranhão, Marla Arouche, para conversarmos sobre a necessidade urgente de nos posicionarmos e sobre como a biologia e a política se relacionam. Então, oi Marla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceito participar desse desafio, que é falar sobre ciência e política nos dias de hoje. E bem, primeiro, para quem está em casa ouvindo, te conhecer melhor, tu pode falar um pouco para a gente do porquê você escolheu ser bióloga? Oi, Caterine. Oi, Luan, que está em casa. Assim como todo mundo, nesse momento, tem que estar em casa para se proteger da Covid-19. Eu escolhi ser bióloga porque eu adorava assistir um programa da Eliana que tinha um biólogo, né, o Sérgio Rangel, que eu acho que muita gente assistiu esse programa quando era criança. Então eu adorava o estilo de vida dele, as matérias, dele ia mostrar os bichos e como que ele se comportava na natureza, eu achava aquilo sensacional. Depois eu comecei a ter contato com o Steve Irwin, né, também, e nossa, eu achava fantástico ele se jogando no mato para pegar cobra e jacaré. E eu achava aquilo, meu Deus, é a vida de biólogo, né? O sonho de todo biólogo. Né? Mas é aquilo, né? Expectativa e realidade. A realidade é bem diferente. E aí, por conta disso e também pelas experiências que eu tive com alguns professores na época do meu ensino médio, me fizeram escolher ser bióloga, fazer biologia. E sigo aí a carreira hoje, muito feliz. Sim. Esse teu ponto de vista de ser bióloga para ser como Sérgio Rangel mudou durante a graduação, por exemplo? O que tu faz hoje em dia? É parecido com o que ele fazia na época? Com certeza mudou. Aliás, nunca foi parecido, né? Aquilo ali é realmente uma coisa, uma expectativa que todo mundo acha quando você é biólogo. Você tem que ser daquele jeito, né? Saber tudo, conhecer tudo, saber todos os nomes científicos de todos os organismos que existem na Terra. E as coisas não são assim. Hoje em dia, eu estou fazendo mestrado, né, em Biodiversidade e Conservação e desenvolvo pesquisas na APA da Baixada Maranhense. Para quem não conhece, só para fazer uma relação, a Baixada Maranhense é considerado o Pantanal maranhense, então tem aquele mesmo sistema de dinâmica de água, a fisionomia florística é bem parecida. Então eu desenvolvo a minha pesquisa de mestrado lá com plantas aquáticas, né? Eu sou uma botânica aquática. Então falando um pouco sobre essa sua linha de pesquisa, a minha primeira dúvida em relação a como a sociedade vê a gente é: você se vê enquanto cientista?
Você é cientista? Eu me vejo quanto cientista, sim, porque desenvolvo pesquisas de base, mas são pesquisas que são extremamente importantes para que outras pesquisas venham a ser feitas, principalmente no nosso estado, aqui no Maranhão, que é um estado mega diverso, né? Um dos mais mega diversos do Brasil. Estamos num ecossistema de transição, aqui a gente tem tanto Cerrado quanto Amazônia, um pedacinho de Caatinga, temos também campos de dunas, temos a Baixada Maranhense, então nós temos uma gama muito grande de biomas que precisam ser estudados. E esse é o papel do cientista, ir lá, descobrir e trazer à tona o que tem naquele lugar e o que pode ser utilizado lá, em prol da sociedade. Certo, então como o tema desse episódio é ciência e política, a gente quer saber se durante a tua trajetória acadêmica e profissional teve algum momento que te formou politicamente. Pensando na minha graduação, né, na UFMA, eu fiz parte de um grupo, né, que é o PET, o Programa de Educação Tutorial, que é um programa que ele é muito político, porque ele é regido por portarias e normas, é um programa do MEC, então você acaba se envolvendo nessas questões também de cenário político, porque tudo isso influenciava no andamento do programa. Depois disso, eu fui vice-presidente do diretório acadêmico da biologia, onde lá realmente a gente teve que se engajar bem forte nessa questão política, até porque na época da minha gestão foi quando aconteceu a PEC, né, a PEC do governo Temer, e a gente conseguiu parar o curso e fazer as pessoas pensarem um pouco sobre política, para justamente associar que não é porque eu estou num curso de biológicas que eu não tenho que me preocupar com política. Me fala um pouquinho sobre essa PEC, como foi que vocês agiram? No sentido, não de explicar a PEC, porque em resumo a gente lembra um pouco que foi tirar os recursos da saúde e da educação para investir em outras áreas, como se a saúde e a educação elas não fossem tão necessárias atualmente. Mas qual foi a forma que vocês fizeram para sensibilizar os alunos? Qual foi o papel de vocês nesse caso? A PEC, né, chamada PEC da morte na época, que ela limitava, ela até hoje, né, ela está limitando lá os gastos públicos, principalmente saúde e educação, que viraram, em vez de investimentos, gastos, né? O governo vê a saúde e a educação como gastos. E na época a gente tentou sensibilizar primeiro os professores, né? Não foi fácil. Tivemos, por incrível que pareça, muita objeção por parte de alguns que achavam que não ia valer a pena parar o curso, mas mesmo assim a gente conseguiu. E durante uma semana, né, o curso de biologia ficou parado e a gente recebeu gente da história, da geografia, para contar de todo o processo político, né, que levou até os quadros que o Brasil estava apresentando nessa época. Não teve uma adesão muito grande, infelizmente, né, tinham poucos alunos participando, mas os que foram conseguiram sair de lá com um entendimento um pouco maior, né, e melhor sobre o papel de um biólogo na sociedade e toda a questão política em volta disso. Certo, então, tu acha que essa pouca adesão em relação aos alunos tem a ver com o fato de que às vezes a gente tem um pouco mais de resistência para se posicionar politicamente quando a gente fala de biologia, principalmente quando a gente possui um papel enquanto biólogo dentro de plataformas digitais ou então dentro de escolas e até mesmo quando a gente está naquele grupinho de amigos no Bar da Keila, por exemplo. Por que a gente evita tanto se posicionar politicamente? Por que a gente quer separar o que é ciência do que é política? Isso é necessário? Não é necessário e isso chega a ser errado no meu ponto de vista, porque a política está em tudo na nossa vida. E o que faz um biólogo ter essa visão deturpada sobre o seu papel, né, enquanto o próprio cidadão, né, a gente tem que ter primeiro essa convicção de que antes de ser biólogo, cientista, professor, né, nós temos um papel na sociedade e tudo isso depende da política. E o que eu acho que eu sinto falta, assim, falando da minha realidade, que é o curso de biologia da UFMA,
por exemplo, disciplinas que façam a gente ver além da academia, assim, além para ver um pouco além dessa questão só biológica, como, por exemplo, a educação ambiental. A educação ambiental, ela abre muito o campo de visão de um biólogo. Apesar dela ser apesar dela não deve ser vista dentro de caixinhas como uma disciplina, ela tem que perpassar todas as áreas de conhecimento, mas a educação ambiental é muito importante, você começa a ter uma visão crítica das coisas e consegue perceber que você está dentro daquele ambiente, você faz parte, você não está vendo de fora. E quando você, enquanto biólogo, não tem essa visão, fica um pouco complicado, você fica com uma visão muito focada em apenas, eu preciso entrar num laboratório, fazer minha pesquisa e ir embora. Não, tem outras coisas que envolvem também um biólogo. Até porque uma coisa que eu vejo que a gente ainda precisa problematizar e desconstruir é a questão de que pesquisa vai muito além daquilo que a gente pensa quando sei lá, um laboratório de genética ou um campo que eu vou coletar plantas. A pesquisa, ela também é da área da educação, existem diferentes tipos de ciência, né? Isso, exatamente. Pesquisas qualitativas, né, também são muito utilizadas e pouco valorizadas pelos biólogos, né, diga-se de passagem. Na verdade, por muita gente, até porque é o que a gente está vendo agora pelo ministro da Educação, que cortou as bolsas, Sim. né, a CAPES, ela cortou principalmente, majoritariamente, as bolsas das áreas humanas e, pelo menos de acordo com o que ele expõe nas redes sociais, é que ele está valorizando as áreas de medicina, por exemplo. Sim. Então, a gente já vê essa desvalorização por parte dos políticos e esses políticos acabam tendo o apoio de uma certa parte da população, né? Isso se dá também por essa visão deturpada da ciência, que, tipo, para eu ser cientista, eu preciso estar de jaleco, trancado num laboratório, com vários instrumentos, microscópios, seja lá o que for. E não é. A ciência, ela é muito maior do que isso. Os campos da filosofia, né, por exemplo, das artes, todo mundo faz ciência. Só que são formas diferentes de fazer ciência. E essa visão de ter como cientista aquela pessoa lá que grita eureka, isso está muito errado e precisa mudar. E daí vai a visão que você precisa ter do ser um ser político e saber se posicionar diante dessas coisas. Sim, engraçado porque quando a gente pensa nesse cientista que fala eureka, a gente acaba distanciando nós, que somos pesquisadores e cientistas, da própria sociedade. Então, quando a gente fala, porque os cientistas vão demorar 18 meses para conseguir produzir uma vacina eficaz para o coronavírus. Que cientistas são esses? A gente acaba não, enquanto pesquisadores, a gente não se coloca na própria fala. E isso também a gente acaba vendo dentro da produção científica mesmo, produção de artigos. Então, por exemplo, essa é uma pergunta que foi até Luan que sugeriu, porque ela é muito, muito válida e é uma dúvida que sempre é recorrente quando a gente discute. Quando a gente lê trabalhos científicos, principalmente nos objetivos e nas considerações finais, vez ou outra surge aquela frase que é: esse trabalho dá base para os tomadores de decisão, ou então é importante esse trabalho porque ele vai embasar futuras ações de manejo. E sabemos, teoricamente, que existe um setor onde tem pessoas qualificadas nas respectivas áreas para ajudar o tomador de decisão ou a tomadora de decisão. Então, tu acha que o artigo ele é um meio acessível e de fácil entendimento para que, por exemplo, um prefeito de algum interior leia, entenda e ponha em prática o que foi sugerido? Não, o artigo científico ele tem que ter, né, uma linguagem mais técnica? Isso, uma linguagem própria, né, do meio acadêmico da ciência. Mas existe outro meio de se levar a ciência, que é a divulgação científica, que você consegue simplificar esses dados que sejam acessíveis aos leigos. Porque a gente escuta muito isso, não sei se tu escutou, mas quando eu estava na graduação, eu escutava muito assim: nossa, você tem que escrever um artigo que qualquer um possa ler, que um leigo possa ler e vai entender. Você não consegue fazer isso, dependendo da sua área. A genética, por exemplo, é extremamente específica, eles não têm como simplificar. Às vezes não é má vontade do pesquisador, é porque você tem que seguir. As revistas são muito exigentes. A primeira barreira que a gente tem é a língua.
Você, pesquisador brasileiro, né? Vou dar o exemplo da gente. Pode fazer um trabalho belíssimo, maravilhoso, mas para você publicar na sua língua, você não consegue publicar numa revista boa. Você precisa publicar em inglês nas revistas, porque a CAPES exige isso dos programas de pós-graduação. Então, a ciência acaba se distanciando das pessoas também por isso, né? Da sociedade por isso. Porque há essa barreira da língua que é muito grande. E aí entra a divulgação científica, que é justamente para tentar simplificar e levar essa informação para as pessoas, para os tomadores de decisões, para a sociedade, para o próprio governo. E aí daí ela conseguir fazer o papel dela, que é principalmente das universidades públicas, que é dar uma resposta para a sociedade, que são através desses trabalhos. É muito difícil você chegar para uma pessoa e entregar um artigo científico em inglês e dizer: tá aqui o meu trabalho, tá aqui o resultado, você vai ter que ir lá e executar. Até porque um dos pontos principais é que qual é o público-alvo que se destina àquele texto, né? Então, um artigo científico, sei lá, da Nature, ele tem como foco os outros cientistas, é uma disseminação. A divulgação, ela já tem uma transposição didática, a adaptação do texto para determinadas pessoas conseguirem entender. Isso. Né? E em relação ao que tu falou sobre a linguagem ser diferenciada, isso já pode ser um outro tema aí de episódio para esse podcast, inclusive está convidadíssima, porque uma das coisas que a gente também precisa repensar é como nosso modo de ciência, nosso modelo científico está pautado em padrões europeus, em padrões norte-americanos, sendo que nossa realidade enquanto ciência e enquanto sociedade é diferente desse outro continente, por exemplo. Sim, eu acho muito importante essa discussão, né? Ainda mais no cenário atual que a gente vive de total desvalorização da ciência. Como que o Brasil vai ter uma base de cientistas sem bolsa? A bolsa já é pouca, gente. R$ 1.500 para o nível de exigência que a gente tem é muito pouco. Nós trabalhamos todos os dias da semana, sem férias, sem nenhum tipo de remuneração extra. Não temos direitos nenhum e, para mim, a pós-graduação é um emprego. Você está ali, você foi contratado pelo governo para ser pesquisador. Até porque quando você assina que vai receber a bolsa, você tem que declarar que não tem nenhum tipo de vínculo empregatício. Então, é uma dedicação exclusiva para pós-graduação. Exatamente. Então, é muito difícil você... Por exemplo, tem pessoas que saíram aqui do Maranhão para fazer pós-graduação em outros estados, porque as suas áreas de pesquisa não têm aqui no estado programas que atendam. Então, imagina essa pessoa sair daqui, né, do Maranhão, com R$ 1.500, ele usa a bolsa para sobreviver. Tipo, não pensem que essa bolsa é para luxar, para fazer... Não, as pessoas realmente usam a bolsa para viver, porque é um emprego. E é levado muito a sério. Sim, então, assim, o que mais a gente está vendo agora é o quanto a política, ela afeta, de fato, todo o nosso dia a dia, sendo a gente pesquisador ou não. Mas, vendo enquanto biologia em geral, tu acha que a política, as tomadas de decisões políticas, elas afetam a biologia? Com certeza. A biologia, ter que se preocupar com política... Falando assim especificamente da biologia, é muito importante, principalmente por conta do cenário político que a gente está vivendo hoje. Não é? Temos um ministro da educação, né, que eu não vou nem comentar, um do meio ambiente também que, né, dispensa comentários, basta você ver os noticiários que, né, tá tudo lá. Então imagina se eu, biólogo, pesquisador, diante de tudo isso, eu não tiver um mínimo de noção de política, de me sentir parte daquilo ali, que momento eu vou ter para protestar ou para levantar a voz e buscar representantes que pensem próximo ao que a gente acha ideal? E como que a gente vai se posicionar se eu não sei nem quem é que está sendo, por exemplo, um ministro da educação? Se eu não sei o histórico dele, se eu não sei as ações que ele fez, né? Não tem como, é por isso que o Brasil está assim, porque as pessoas elegeram representantes que não tem histórico político, não tem atuação política no Brasil. Vou nem citar nomes,
né? Mas você pode acompanhar isso em qualquer lugar, você acha isso. Basta digitar o nome de qualquer político que você elegeu e veja lá o histórico dele enquanto político. Se ele tem algumas ações voltadas para determinada área. Então, ser biólogo, ser pesquisador, antes de tudo você é um cidadão. Então você, enquanto cidadão, você tem a obrigação de ser um ser político. E de, pelo menos, tentar entender e não virar a cara para toda vez que alguém vier falar de política. Porque a política determina a tua vida o tempo todo. O preço da passagem de ônibus que tu paga para chegar na universidade. A tua bolsa se tu vai ter. Se tu vai ter condições de estudar numa universidade pública e gratuita, que isso hoje em dia está muito ameaçada no Brasil, todo mundo sabe disso. Então, tudo isso são decisões políticas. Não interessa se eu vou ser bióloga, médica, veterinária, professor, geógrafo, não interessa. Então, tipo, a política, ela envolve a sociedade. A gente vive em sociedade, a gente está dentro dela, então não tem como escapar. Nossa. Depois dessa fala, eu só tenho uma última pergunta, tá, Marla? Qual o nosso papel enquanto pesquisadores nessa perspectiva? Assim, pelo menos vou logo jogar meu ponto de vista, porque aí você dá a sua geral. Eu peço que mesmo com toda a realidade que estamos vivendo também tenha um pouquinho de esperança para todos nós. Mas eu acho que um dos pontos principais é a busca por informações e onde a gente está buscando essas informações. Porque a gente está vivendo uma era em que a informação é muito rápida. Se eu digito algo aqui, do outro lado do país, pode ser que essa informação chegue, mas como ela chega e se ela é verdadeira, é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, qual é a nossa perspectiva atualmente, qual é o nosso papel enquanto pesquisador? Isso é um pouco difícil de responder, né? Mas vou tentar ser branda, né? Nada muito alarmante, mas vamos lá. Hoje, o que a gente está fazendo aqui é de extrema importância, porque a gente está, de alguma forma, levantando essa bandeira de política e ciência, e isso é muito importante. Eu acho que o nosso papel enquanto pesquisador, nesse momento, de verdade, é não desistir. Diante de tudo que está acontecendo, de toda a desvalorização, de falta de interesse dos poderes públicos, eu acho que o nosso papel é não desistir. É seguir a sua carreira e tentar ir o mais longe que você puder. Lógico que vai ter horas que se você não tiver apoio, não tem como. Mas eu acho muito importante a gente também tentar ter um pouquinho de esperança, né? Tentar ver a famosa luz no fim do túnel, de dizer assim, pode ser que eu consiga, vai dar certo, pode dar certo, vamos tentar. Mas também ter a noção de que tem outras coisas envolvidas e começar a se posicionar, começar a ir atrás, procurar saber o que está acontecendo no meio que você vive, no meio político, a própria questão de como que está se comportando a reitoria da sua universidade, por exemplo, onde que os recursos são utilizados, por que no banheiro do meu setor não tem papel higiênico, não tem recurso para isso? Então, tipo, várias pequenas ações que você pode fazer e procure os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos, os diretórios centrais, os DCEs, eles são importantes para discussões políticas. Tente se engajar de alguma forma. Não fique só focado. Porque eu sou cientista, porque não é só isso, entendeu? Assim, você vai além, você vai sempre lidar com pessoas. E lidar com pessoas, você precisa conhecer tudo o que envolve. E é uma forma da gente tentar defender a nossa universidade pública e gratuita, se inteirando do que estão fazendo com ela. Certo. Chega, eu fico sem ar depois dessa fala tão importante, né? Então, muito obrigada, Marla, por participar desse nosso episódio que a gente pensou com muito carinho. Obrigada a quem está ouvindo até agora. Eu é que agradeço ao convite da Caterine e do Luan, né, que Luan está em casa, então fiquem em casa, todo mundo, por favor, obedeçam ao OMS, sigam as recomendações da ciência, porque eles sim trazem dados que são certos e corretos, e valorize sua saúde e fique em casa. Então, gente, nessa quarentena a gente tem um projeto de trazer mais episódios para vocês, também para a gente conseguir passar o tempo melhor durante essa quarentena, pensando politicamente, se questionando, para poder mudar todo o contexto que a gente tem atualmente. E é isso, muito obrigada por ouvirem até aqui. Sigam as nossas redes sociais que vão estar na descrição
desse episódio. E compartilhe esse podcast para que a nossa voz, a voz dos pesquisadores cheguem em outros locais. E até a próxima.